Olá, meus amigos, estamos de volta com o Bom Dia Mercado, seja muito bem-vindo. Faremos juntos nosso planejamento de trabalho para esse primeiro dia de Copa do Mundo entre Catar e Equador, né? A nossa estreia da Copa entre Catar e Equador. Antes de eu começar a fazer esse planejamento, eu quero falar para vocês que a gente ficou sem nenhum tipo de vídeo aqui no canal durante praticamente uma semana. Foi um tempo que eu tirei para preparação emocional, né? Eu precisava descarregar um pouco as energias e ficar um pouco mais tranquilo, né? Chega um momento da nossa caminhada que o emocional ele vai beirando os 100% de importância e eu precisava desse tempo, afinal de contas não estava tendo jogo nenhum, né? Não que importasse para mim, então não faria sentido eu vir aqui encher linguiça com vocês se eu não estivesse trabalhando, tá? Esse é o primeiro recado. O segundo recado, eu quero convidar vocês, além de acompanhar o Bom Dia Mercado aqui no YouTube, que vai me dar um trabalho muito grande, porque são 4 jogos por dia, né? Quando começar a pegar a Copa, e eu vou ter que gravar esses planejamentos depois dos jogos, cansado, e obviamente você vai ter só esse intervalo da noite para assistir, então se você quiser me acompanhar aqui no YouTube, esse vai ser o tempo de você conseguir assistir o Bom Dia Mercado à noite, tá? E mais um convite que eu faço para você é para me acompanhar no Instagram. Ali eu vou tentar desenvolver talvez um dos maiores desafios meus, que é utilizar uma rede social que eu não domino tanto para fazer um diário, tá? Eu quero documentar para vocês em formato de vídeo como vai ser essa Copa, tá? A Copa para mim vai ser muito provavelmente o maior desafio profissional que eu tenho aqui nessa área. E eu quero documentar isso em vídeo, desde o momento que eu começo os jogos até o momento do final. Eu quero documentar como é que foi o meu jogo, o que eu fiz antes, o que eu fiz durante e como foi os intervalos e, obviamente, também mostrar para você resultado financeiro, tá? Eu sou um cara que, durante toda a minha caminhada, raramente eu expus os meus resultados, mas como vai ser um grande desafio da Copa para mim, eu não tenho certeza se eu vou ter lucro ou prejuízo, né? A gente nunca tem certeza, uma renda variável. Eu quero mostrar para vocês as dificuldades, as conquistas dessa Copa e tudo isso vai ser documentado no Instagram. Então fica aqui o convite para você. Ali está meu Instagram. Eu tinha abandonado o Instagram por conta da quantidade de perfis falsos aplicando golpes no meu nome, mas entre eu estar lá para poder combater isso e eu não estar presente e deixar isso acontecer, eu preferi estar lá. Mas peço desculpa já pela minha dificuldade com o Instagram. Vai ser tudo feito assim com muito carinho, mas com muita dificuldade. E vai dar trabalho, né? Eu vou fazer esse resumo depois do jogo, vou ter que fazer algumas edições, então conto com a sua moral por lá, deixando o like, fazendo seu comentário e ter paciência, que eu estou aprendendo ainda a usar. Beleza? Então fica o convite se você quiser acompanhar a minha jornada nessa Copa de 2022, Cariocatel, meu Instagram, tá? Telegram também, vou sempre mandar os áudios quando eu puder, tá? Então se você quiser me acompanhar, o link tá aqui embaixo. A minha parceira, os meus 2 parceiros nessa Copa vão ser a Betfair e a Astropay. A Astropay você já conhece, sistema de pagamento via cartão, tá? Um cartão virtual, já devem ter utilizado. Vou deixar os links aqui embaixo. Em alguns vídeos eu vou comentar sobre eles, alguns stories lá do Instagram, já para vocês saberem. Aqui eu vou deixar a primeira promoção da Betfair para o primeiro jogo do Brasil contra a Sérvia, maior de 10. Beleza? Então é isso, acho que de recados é isso daí. Para você que é assinante do PDF de apoio, esse PDF foi todo modificado para a Copa. Então eu não vou mais tratar casa e fora como eu tratava antes, eu vou tratar os últimos 10 jogos, tá? Porque eu acredito que os últimos 10 jogos, se a gente pegar seleções que estão disputando a Copa do Mundo agora, que vão disputar, os últimos 10 jogos eram jogos decisivos que precisavam de vários testes e eu acredito que tem muita informação para a gente tirar daí, tá? Então eu mesclei o PDF de apoio nos últimos 10 jogos e eu tirei a questão de casa e fora. Então se você assina o PDF de apoio, já sabe disso. Se você não assina, é só se tornar membro do canal que eu te envio todos os dias via aba da comunidade aí, tá bom? Então vamos começar? Primeiro, assim, o primeiro jogo, aliás, a primeira rodada vai ser muito interpretativa, assim, de live, tá? Fica muito complicado da gente fazer algum cenário em cima do que a gente já viu, porque, obviamente, a maioria de nós não acompanha o Catar nas eliminatórias, né? No caso, o Catar já era classificado, já estava classificado por ser o país sede, mas não acompanhou tanto o Equador assim nas eliminatórias, as dificuldades e tudo mais. Eu passei boa parte do meu dia assistindo como o Equador criava suas jogadas de perigo, como que o Equador cedia suas jogadas de perigo. Também vou tentar fazer o máximo possível disso do Catar até o jogo começar. Fiz as minhas anotações aqui, né, com escalação. Eu sou um cara bastante perfeccionista, então tirei muitas informações aqui, mas eu confesso para vocês que eu tô vindo para o primeiro jogo inicialmente como um curioso, tá? Porque o Catar saiu notícias até de possíveis aliciamentos com
jogadores do Equador para o Equador perder o jogo, não acredito nisso, tá? O Catar vai jogar em casa com o apoio da torcida, tá? E tem muita pressão envolvida no início da Copa, tá? Então, assim, eu, por exemplo, conseguiria listar para vocês que a gente provavelmente vai ter um jogo under, porque a gente tem dois times com dificuldade de marcar gols. Inclusive, o Catar ele marca mais gols do que propriamente o Equador nos últimos jogos. Só que tem toda a questão emocional da Copa, né, da abertura. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não usar muito os números, usar muito o que o time apresentava para doutrinar o que vai acontecer, porque é estreia, então o emocional pesa demais, né? Você tirar aquela pressão inicial de iniciar pesa demais. E uma coisa que eu queria até consultar aqui enquanto eu estou com vocês, estreia da Copa de 2018. Rússia bate a Arábia Saudita por 5-0 no jogo de estreia, tá? Então, ó, 5-0 o jogo de estreia entre Rússia e Arábia Saudita. É óbvio que a gente não esperava naquela Copa uma Rússia tão forte. E se eu não me engano, a Rússia caiu nas quartas de final, nos pênaltis ainda. Posso estar enganado, tá? Ou seja, muito da expectativa que a gente tem ela às vezes muda durante a Copa. A gente teve na Copa do Brasil, por exemplo, a Costa Rica avançando num grupo com o Uruguai, num grupo com seleções campeões do mundo. Então é muito complicado a gente cravar que eu tenho, por exemplo, um Equador com dificuldade de marcar gols, que ele vai ter dificuldade a Copa inteira. Vai muito do emocional dos jogadores, de como eles se soltam na competição, tá? Mas diante das minhas anotações, eu tenho algumas expectativas de cenário, tá? E eu vou ser sincero com vocês, o meu cenário principal, ele vai de encontro a trabalhar contra o Catar. É isso que eu vou buscar na partida, se nada mudar, tá? E é óbvio, vai ter cenários para eu estar dentro do mercado, vai ter cenários para eu estar de fora, tá? Uma coisa que me chama bastante atenção e que pode ser um fator principal aqui é o seguinte, passa muito pela posse de bola do Catar. O Catar, ele não é um time que costuma sair com chutão. Apesar de poder fazer isso, né, e eu já vou explicar por quê, o Catar ele não é um time que joga com muito chutão. Ele tem uma escola do treinador que está lá desde 2017, que treinou a La Masia, né, a base do Barcelona. Então ele já tem uma escola de saída de bola com os zagueiros, com um toque de bola tranquilo. E ele também teve vários jogadores do Catar que foram treinados pelo Xavi, né? Ou seja, o Xavi também aplicou esse tipo de jogo nesses jogadores. É claro que o ciclo que começou lá atrás talvez tivesse aí o seu auge em 2019, 2020. Né? Hoje talvez o Catar já esteja ali num possível declínio. Mas se a gente colocar todas as seleções juntas, nenhuma seleção vai chegar tão bem preparada como o Catar, porque o Catar vem treinando desde junho juntos, tá? E é o mesmo elenco, não muda. Então, é muito, a não ser que aconteça alguma lesão de última hora, é muito difícil que o Catar tenha alguma surpresa. Então, é um time que vai jogar provavelmente com saída de bola pelos zagueiros. E eu até fiz uma anotação aqui nos meus campinhos, coloquei algumas setas, porque é um time que gosta muito de jogar para um lado e fazer inversão para o ala, para o outro lado. Ou seja, para tentar puxar e abrir o corredor para o avanço do outro ala. Tá? Então, é um time que gosta de sair jogando. E aonde entra o Equador nisso? Tá? O Equador é o time que, durante as eliminatórias da América do Sul, ele ofereceu ao adversário o menor PPDA da competição. Passes permitidos, né? Para ser mais correto. Passes permitidos até que eu roube a bola, até que eu intercepte a bola. O Equador, durante as eliminatórias da América do Sul, ele foi o time que menos permitiu que o adversário tocasse a bola. Isso eu tenho um Catar que gosta de ter a bola, que não vai sair rifando bola, tendo um Equador bufando no seu cangote, tentando recuperar essa bola. E o Equador faz essa marcação-pressão, inicialmente com o centroavante, os dois pontas fazem o fechamento para o meio e aí abre espaço na lateral. E o ala vem, principalmente o número 7, do lado esquerdo, que é o Estupinhan, se eu não me engano é o 7, ele faz também essa cobertura na parte de trás. E aí pode haver um problema, tá? Porque o Equador, sim, usa muitos laterais, são homens muito físicos, que conseguem subir e voltar para compor a linha de zaga, mas com um time mais técnico que o Catar tem, isso pode ser explorado. Porém, eu acredito num Catar tendo dificuldade na saída de bola, e se isso acontecer, vai ser provavelmente o meu primeiro cenário de entrar dentro do mercado, que é explorar essa explosão inicial de marcação-pressão do Equador, principalmente no primeiro tempo, que é quando a gente tem uns times mais
em relação ao físico, muito acima da média. Quando é no segundo tempo fica mais complicado a gente contar com marcação-pressão, tá? Outra questão, supondo que o Catar consiga ultrapassar essa pressão inicial, aí você já tem o Equador tomando um pouco de problema, porque o lateral que subiu para forçar a marcação-pressão, fazendo um parênteses, tá? Toda marcação-pressão, se ela não for feita em conjunto, ela é idiota, tá? Ela geralmente dá errado. Se eu tenho 3 jogadores de frente que vão fazer a marcação-pressão, se só esse cara aqui corre, você pode ter certeza que esse cara vai cansar rápido e não vai ser efetivo. Eu tenho que ter todo mundo acompanhando. E o Equador faz isso com os 3 caras da frente e mais os laterais, dependendo do momento da onde a bola está do lado do campo. Então, se eu tenho um Catar conseguindo sair dessa pressão inicial, eu vou ter provavelmente um Catar subindo as linhas. Ele não joga tão recuado em campo. Tá? Se engana quem acha que o Catar só vai ficar se defendendo. Ele não joga tão recuado em campo. E aí eu vou ter o Catar subindo as linhas e o zagueiro central do Catar vai subir junto, quase que para a posição do meio do campo. E é aí que entra a segunda situação que eu quero estar a favor do Equador ou contra o Catar, tentando confiar um pouco nessa boa defesa do Equador, que não toma tantos gols assim também, que é buscar a recuperação de bola do Equador no momento de ataque do Catar. E isso é um pouco mais complicado. Porque o Catar é um time que sofre muito com os contra-ataques em velocidade. Tá? E o Equador, apesar de ter dificuldade de marcar gols, é um time veloz. Tá? Eu posso colocar o próprio Estupiñán, número 7, eu tenho o Ibarra que corre muito também, o Caicedo, o Valência, e o próprio Valência pode descer um pouco para fazer um pouco a ponta esquerda no lugar do Ibáñez, do Ibarra, e a gente tem o Michel Estrada entrando, que eu estava vendo vídeos de gols dele, é um cara que entra muito dentro da área, ou seja, o próprio centroavante, que é o Valência hoje de referência, ele pode sair da área para fazer um ponta e deixar um outro centroavante no lugar dele. E nesses contra-ataques isso é muito importante ter número, né? Superioridade numérica numa transição ofensiva é sempre muito importante para fazer, porque às vezes você tem 3 jogadores num contra-ataque, é muito melhor do que você ficar inventando drible. Se você pode simplesmente tocar uma bola num ponto futuro e deixar o jogador correr para tomar uma decisão de driblar o goleiro ou de tocar de novo para um outro cara que chegou junto, do que você ter 2 contra 2 no contra-ataque e ter que ficar ali, né, considerando aquela situação de jogada individual que nem sempre favorece tanto, tá bom? Então, as minhas 2 ideias inicialmente para estar contra o Catar vão estar diretamente ligadas com a roubada de bola do Equador numa marcação-pressão. Tá? Então a média, anota aí, que o Equador permite de passes ao adversário, pelo menos foi assim na América do Sul, nas eliminatórias, é de 8. Tá? 8 passes em média que o Equador costuma permitir ao adversário. Sobre a parte ofensiva do Equador, caso o Catar se sinta mais acuado e comece a recuar em campo, tá? Eu tenho um lado esquerdo muito forte do Equador. Geralmente, o que o Equador faz é ultrapassagens entre as linhas na parte esquerda, seja pelo próprio Estupiñán, e aí eu tenho o Ibarra, quando o Ibarra está jogando de ponta, eu tenho o Ibarra puxando para o meio para liberar o corredor para o Estupiñán, ou eu vou ter, como eu falei para vocês, a possibilidade do Valência puxar como ponta na esquerda e também tabelar com o Estupiñán para poder entrar na parte esquerda. Então eu vou ter muito cruzamento da parte esquerda do Equador, que é o lado mais forte do time. E aí, obviamente, a gente vai ter que contar com um bom dia dos atacantes do Equador que estão passando por um momento complicado de marcar gols. Tá? Eu vou usar um pouco de número com vocês dos últimos 10 jogos, olha só. O Equador venceu apenas 2 jogos das últimas partidas, só que a gente tem que considerar os últimos adversários também. Tá? Jogos sem sofrer gol, o Equador não sofreu gol em 60% dos jogos. Só vou comentar o que está me chamando a atenção, tá? Gols marcados apenas 6, então é uma equipe que realmente está com dificuldade de marcar. Você vê que o Catar marcou mais gols do que eles. Só que o Equador tem um aproveitamento, uma criação muito boa. Olha como o aproveitamento é ruim, ou seja, a bola que chega redonda para o cara fazer, porque aqui é um XG alto, o cara não está aproveitando. Então eu tenho um time que cria situações de perigo, mas não coloca para dentro. Diferente do Catar, que cria menos, que cria pouco, mas é efetivo. E aí que é um problema. Se você está contra o Catar, um time que cria pouco, isso é bom, mas que é efetivo, nem tão bom. Então você tem que confiar muito nessa zaga do Equador e verificar muito bem a sua leitura para ver se você não está forçando demais uma situação assim, eu estou dentro porque eu acho que vai acontecer tal coisa. Já aconteceu alguma vez? Já teve algum indício? Já tem algum posicionamento do campo que te indicia isso? Não, então cuidado.
tá? O famoso ver para quê primeiro, tá? Então eu tenho o Equador que cria mais e que não tem aproveitado tanto, tá? E eu tenho uma defesa do Equador que se sobressai um pouquinho também. Em relação a primeiros tempos, aqui não tem nada a ver de dentro e fora de casa, como eu falei para vocês. Dá para ver aqui que o Catar é um time que sofre pouco no início, ou seja, um time mais concentrado e que vai sofrer um pouco mais no segundo tempo. São times que não vencem tanto na primeira etapa, isso passa muito pelo fato do Equador não estar conseguindo marcar tantos gols assim, tá? Isso não muda no segundo tempo para o Equador, é um time que continua vencendo pouco, tá? Mas é um time que perde poucos os tempos, ou seja, toma poucos gols, perdeu apenas 30% do primeiro tempo e 10% no segundo. Mesma coisa o Catar, 14% no segundo tempo, 14% no primeiro. Ou seja, duas seleções que na parte ofensiva o Catar é melhor, porque aproveita um pouco mais, tem um aproveitamento melhor. O Equador cria mais, mas não aproveita tanto. Na parte defensiva, o Catar é um time que sofre um pouco mais de gol, mas é um time que perde pouco os seus primeiros e segundos tempos. Tá? Então, eu não esperaria um jogo, pelo menos no cenário, de tantos gols assim. Em relação a gols, a gente pode puxar um pouco mais essa corda para cá. Olha só, nos últimos 10 jogos, o over 0.5 saiu em 60% apenas dos jogos do Equador. Olha como é que tem sido os jogos unders. E o over 1,5 saiu apenas em 30% nos jogos do Catar. De novo, duas seleções com dificuldade. Tá? Gols no primeiro tempo. Olha que interessante isso daqui. Como a gente tem cenários de under nessa situação. Tá? É por isso que eu estou me preocupando. E eu, como venho para esse jogo para trabalhar match odds, sinceramente, se vai sair gol ou não, eu quero trabalhar muito o mercado. Essa Copa vai ser uma Copa onde eu raramente vou dar tanta atenção para o mercado de gols, porque tudo vai ser definido no live. Né? Como a gente tem 3 jogos apenas na fase de grupos, é muito provável que a gente tenha um descontrole já no segundo jogo de seleções pensando em classificação, já no segundo jogo de desconfiguração da linha defensiva, de times subindo mais do que deveria, tomando contra-ataque adoidado, e aí tem toda aquela questão de jogo emocional dentro de campo que a gente tem que saber analisar. Então, primeiro eu vou para trabalhar match odds, mercados, tá? Em relação ao momento dos gols, olha que curioso. Nos últimos 10 jogos, o Equador marcou e sofreu 33% dos gols nos primeiros 10 minutos. Então eu tenho aqui concentração demais, né? Provavelmente empenho demais nos minutos iniciais, muito provavelmente com rouba de bola, né? Porque o Equador tem feito muito isso, mas também desatenção. E muitos dos gols sofridos pelo Equador são na saída de bola. Então hoje eu confio muito mais no Equador recuperando bola no ataque para criar do que um Equador saindo de trás. E é um time que consegue sair de trás com determinada qualidade, porque tem mais qualidade que o time do Catar, mas eu tenho um Equador que costuma sofrer bastante gol na saída de bola. E um ponto positivo para o Equador aqui é o Catar, e eu fiz uma anotação aqui em relação a isso, permite que o adversário toque muito a bola, ou seja, tem um PPDA alto, e não é uma seleção agressiva na marcação, né? Ou seja, sem a bola. Isso facilita um pouco para o Equador e pesa um pouco mais. Inclusive, eu acho que a odd do Equador poderia estar até um pouquinho mais baixa. E pelo fato do Catar ele não marcar com um bloco tão baixo, ou seja, ele não marca nem pressão e nem com bloco tão baixo, então ele é um time mais centralizado na marcação, a gente pode ter espaços para lançamentos em velocidade nas costas da zaga. E isso pode ser uma possibilidade. Eu posso ter um Equador saindo com tranquilidade entre os zagueiros, posso ter um meio-campo mais povoado, e aí o Equador pode pensar o seguinte: se eu tenho laterais que conseguem ir e voltar com facilidade, eu vou explorar o lançamento em cima da linha defensiva, né, nas costas da linha defensiva do adversário, para os meus laterais e pontas correrem. Isso pode sim acontecer, porque o Equador tem jogadores de velocidade e tem qualidade na frente para fazer esse domínio, tá? Bom, eu acho que para esse primeiro jogo é isso, eu não quero ficar falando muita coisa tática aqui também sobre um jogo só. Eu acho que ao longo da competição eu vou anotando todos os pontos positivos e negativos que eu vi, inclusive vou compartilhar com vocês, tá? Mas por enquanto para mim é isso. Eu venho com a ideia de trabalhar contra o Catar, a não ser que tudo fique fora do prumo, que o Catar jogue muito bem, que o Equador não consiga principalmente colocar esse PPDA bem baixo, ou seja, que não consiga recuperar a bola atrapalhando a saída de bola do Catar, recuperar a bola, não deixando o Catar jogar, não deixando o Catar de fato ficar
tão confortável. Se isso não acontecer, se o Catar tiver posse, tiver tranquilidade para sair, e o Equador não tiver conseguindo fazer essa marcação-pressão, esse PPDA tão baixo, aí vai me deixar um pouquinho alerta e talvez eu não trabalhe tanto esse jogo como eu gostaria. Estar contra o Equador, com o Catar sendo um time que toma tanto contra-ataque assim, vai ser mais complicado. Para isso acontecer, eu vou ter que ter alguns cenários. Primeiro, o Equador não pode estar fazendo aquela marcação-pressão que eu imagino. Segundo, o Catar tem que estar sendo um time mais agressivo na marcação, como não é esperado. Se acontecer, vai deixar o mercado um pouco assustado. Terceiro, essa saída de bola do Equador, que costuma gerar muito erro, é esperado que ele não tenha problema, porque o Catar não é um time que pressiona tão alto. Mas se isso estiver acontecendo, de novo, é um cenário. Aí eu tenho o Equador nas cordas. E se o Equador nas cordas não conseguir sair em lançamento entre as linhas, né, ou seja, atrás das linhas de defesa do Catar, aí eu tenho 4 motivos aqui que poderiam me colocar contra o Equador, mas é sempre arriscado, porque o Equador pode sim puxar um contra-ataque a pouco é momento. Não anotei tantas coisas de bola parada, né? Eu tenho aqui os números da eliminatórias da América do Sul. O Equador fez 18% dos gols de cabeça, foram 27 gols, 5 foram de cabeça, 2 gols apenas de escanteio e 3 gols apenas de fora da área, tá? Ao longo da competição a gente vai melhorando, vai pegando mais informação. Convido você então a deixar o like no vídeo, porque vai ajudar com essa questão de eu ter ficado uma semana sem postar vídeo, o algoritmo do YouTube vai me dar uma rasteira. Deixar o seu comentário aqui também, me seguir no Instagram para compartilhar comigo, né, essa experiência de Copa. Tomara que seja uma boa Copa, de preferência que a gente não perca dinheiro, e se vai ganhar ou não, aí já é outros 500, tá? Boa estreia para vocês. Não inventa moda, não pega empréstimo, não deposita na banca se você não tem conhecimento, quer fazer alguma coisa recreativa, faça, mas não, sabe, não sai do seu planejamento. Essa é a minha terceira Copa. A primeira foi só acompanhando, a segunda já foi trabalhando e agora bem mais preparado eu vou conseguir provavelmente desenvolver um trabalho um pouco melhor, mas é sempre respeitando o processo. Valeu? Um grande abraço para vocês e a gente se vê amanhã.